Livro Solilóquio de Paulo Henrique Shadow. Edição independente, 2017. Direito reservados. Editora Resolução Digital. Introdução. É muito importante explicar o que é solilóquio, pois, esse termo é muito importante para esse livro. É uma técnica frequentemente usada nos palcos teatrais ou nos romances. Tem o sentido de falar sozinho. Enquanto no monólogo o personagem se dirige ao espectador ou ao leitor, nesta arte o enunciador dialoga consigo mesmo ou com sua alma, com a diferença de que não resume seus pensamentos ao plano de sua consciência, como no monólogo interior, mas os enuncia consigo mesmo como se fosse um terceiro. No monólogo as expressões orais estão restritas ao nível subconsciente, portanto elas são emitidas irracionalmente, sem lógica alguma, os sentimentos jorram desprovidos de qualquer coerência. Já a fonte desse livro, o solilóquio, é organizado segundo padrões lógicos e com nexos racionais, mesmo que os pensamentos procedam de uma fonte psíquica e não do plano da razão. A diferença de monólogos e solilóquios são estreitos, porém, têm em comum o fato dos pensamentos e emoções partirem de um único ser, ou seja, a fala se resume somente a ele, portanto não há interlocutores que dialogam, mas sim uma criatura que derrama no palco ou nas páginas de um romance suas ideias e sentimentos. Nesse livro, mesmo sendo como diálogo, existe apenas um personagem. Solilóquio. Acordei perdido e meus olhos ainda turvo ignorava o local onde me encontrava e como ainda estava me despertando para a realidade, não conseguia perceber que o escuro não cessaria. Minha cabeça doía e meus sentidos estavam agitados e desgovernados. Achava que escutava alguma coisa, sentia cheiro azedo e de repente era uma fruta e novamente outro cheiro que não identificava. Meus olhos não viam nada e minha mente criava um monte de coisas para eu ver. Minha boca seca, muitas vezes sentia um gosto ruim de sangue. Toquei várias coisas ao mesmo tempo e nada parecia ser sólido. Estava realmente enlouquecendo, precisava urgente de ajuda. Tentei gritar e nada saía de minha boca, parecia que nem ar entrava pela narina ou pela boca. Um medo se apossou e eu tive vertigem. Uma vontade incrível de chorar e não tinha como. Minhas mãos que cobria meu rosto não impediam de meus olhos ver durante no nada a imensidão de espaço que tinha. Uma névoa branca pairava e mesmo por eu não estar sentindo nada de sensação térmica, parecia um lugar muito frio. Devia estar apavorado. Devia estar desesperado para tentar encontrar uma saída e gritar pedindo ajuda. Só que não. Estava teoricamente bem. Por alguns instantes pensei seriamente que tinha morrido. Tentei lembrar a causa da minha morte e nada vinha à minha cabeça. Será que tinha sido atropelado numa avenida? Quantas mortes assim fiquei sabendo em vida? Cai de uma ponte mesmo sabendo nadar, morri afogado. Podia ter batido a cabeça. Devia ser um tiro. Quantas mortes por causa de assalto ouvi falar e... Na realidade não parecia estar morto, mesmo não sendo eu, aliás, o que era eu? Virei 360 graus e nada. Não tinha uma luz, uma seta, um caminho ou uma janela que deixasse a luz entrar para me mostrar o caminho. Um enorme escuro nada é o que parecia. Ou parecia nada do que eu queria que fosse. Única certeza é que não tinha certeza da minha existência. Quem eu era naquele momento era tudo o que eu ansiava. Meu corpo dormia e tinha um grande peso em minhas costas. Tentei acordar pulando e estranhamente sentia não ter chão. Exatamente isso que vou tentar explicar. Um espaço imensamente nulo, sem um fim imaginável e eu no meio dele. Sem saber onde era a direita, onde era a esquerda, se estava de cabeça para baixo ou se estava na vertical. Um lugar tão fora da realidade e estranhamente muito comum. Silêncio reinava absoluto e mesmo eu tentando fazer som, falar, gritar, bater os pés ou palma nada se ouvia. Por muito tempo fiquei ali tentando entender e qualquer questão que criava, abria espaço para mais dúvidas. O tempo devia estar passando apressado, impossível determinar tempo onde me encontrava. Não sabia se era de dia ou noite. Depois de muito lutar desisti de tentar entender, nesse momento, bem neste instante de desistência física e emocional, as coisas começaram a clarear. Observei também que quando parecia que eu tinha alguma coisa para me apegar e ter como explicação, esse clareamento sumia e voltava no ponto inicial. Estava ficando louco. Novamente me dei um tempo e se eu pudesse respirar fundo, faria. Comecei a pensar sentando e assim o fiz, ou o que parecia ser meu corpo o fez. Me fiz sentar com as pernas cruzadas, igualzinho àquela posição de yoga que tem em folhetos de propaganda onde pessoas ficavam alinhadinhas e perfeitas.
Nunca consegui cruzar a perna, nem em milhões de tentativa e ali consegui. Estava sentando perfeitamente como um guru antigo em cima de um monte. Como não ficar surpreso com tudo isso? Sorria finalmente. O medo daquela realidade tinha sumido. Apenas eu e o nada. Minha cabeça fervilhava de hipóteses e fui criando coragem de me expressar como aquele momento me incomodava. O estranho que eu comecei a me escutar. Minhas palavras não saiam diretamente de minha boca e mesmo assim a ouvia alto e claro. Explicar esse momento é fatal, uma confusão emocional que me apossava. Me escutava, sabia que era eu e ao mesmo tempo parecia ser outra pessoa falando. Eu tinha uma resposta, sabendo diretamente que era eu que estava ali levando uma questão a mim mesmo, para responder com confiança. Sei que é complicado. Ainda está sendo para mim. Entender esse momento é explicar o porquê uma aranha consegue fazer perfeitamente o mesmo tamanho e distância de suas teias. Explicar como uma colmeia é tão bem estruturada e organizada com centenas de abelhas indo e vindo. A gravidade da lua mexe com a maré das praias. Podemos ter milhões de teorias, uma mais confusa que a outra, só que achar a simplicidade para explicar isso sem parecer snob ao ponto do outro lado receber a informação sem um ponto de dúvida, impossível. O mais perto de uma boa explicação era que eu estava conversando comigo mesmo, como minha parte emocional falando com minha parte racional. É o mais perto do que podia chegar perto de uma excelente explicação. Daí para frente, comecei, como emocional, a questionar todo o meu racional. E embora fosse ainda eu, as respostas não pareciam ser de meu conhecimento. Posso garantir que nunca estudei psicologia, medicina ou era um estudioso religioso. Além de minhas dúvidas serem de máxima consistência do processo existencial, eu era ainda um mero humano. Não podia estar sendo um ser sábio. Quem sabe estava sendo possuído por uma entidade divina. Ou aquilo tudo era uma experiência extraterrena e era a forma que encontraram para se comunicar comigo. Ou pior, era um jogo da morte para ver se devia me enviar para o céu ou para o inferno. Crise existencial. Logo agora. Estava novamente cheio de dúvidas e voltei lá no início de tudo, perdido no nada e preso a um desespero sem fim. Me acalmei novamente e vi que a chave para entender era me escutar. Como disse anteriormente, explicar esse ponto é dificílimo. Se por acaso eu ir tentando explicar que eu estava conversando comigo mesmo em um lugar impossível de descrever do que apenas um nada, vou ficar horas e horas e chegarei a lugar nenhum. Posso proporcionar uma ideia. Conte até 10 bem devagar com os olhos fechados e tente não pensar em nada. No final da conta, isso vai durar no máximo 2 ou 3 segundos. Só que esse tempo que você conseguiu se desligar depois do 10, é onde eu estava. A diferença é que eu não sentia estar sentado ou deitado, não ouvia, não respirava e não existia teoricamente. Mesmo assim, estava mais vivo do que nunca. A conversa comigo mesmo se desenvolveu em um diálogo de perguntas e respostas, onde eu criava a dúvida e eu respondia da forma mais clara e sábia possível. Entendo que nesse momento pode gerar uma grande dúvida em você que está lendo. Como posso lembrar o que perguntei? O que respondi e colocar em palavras aqui para que nesse momento você possa ler e absorver? Uma excelente questão. Respondo com um pouco de descenso antes de começar o diálogo unilateral. Eu estava escrevendo em um notebook em meu quarto numa sexta à noite e fui parar numa segunda de manhã. Como? Bem, vou tentar explicar de novo uma coisa que é humanamente impossível de explicar sem viver isso. Existia o meu lado emocional perguntando para o meu lado racional responder. Um lado que exatamente era eu e minhas dúvidas na vida e um lado que era eu que tinha certeza sobre a resposta dada. Agora tem um terceiro que era o meu ligado às coisas terrenas, o casulo, o físico, o material, o operário e sei lá mais como descrever. Fui ali apresentado a mim mesmo em 3 formas diferentes e cada um rege a uma parte do meu existir. Sigmund Freud explicou que isso seria o ego e dei superego. Confesso que fui estudar isso só depois dessa experiência. O catolicismo diz ser a Santíssima Trindade. Posso passar um bom tempo explanando sobre isso. A experiência é a melhor forma de explicar. Infelizmente não sei ensinar como fazer. Como existimos em 3 partes, se assim pode se chamar, nas suas relações uns com os outros são considerados como um todo, na religião se descreve como coiguais, coeternos e consubstanciais. Para deixar mais ou menos claro vou dizer que o meu consciente, onde estava registrando toda a conversa ou o que parecia conversa, era o que abarca todos os fenômenos que em determinado momento podem ser percebidos de maneira conscientes. Melhor dizendo, quando estou acordado, o meu pré-consciente era o meu lado cheio de dúvidas e argumentos,
o meu lado pensante humano, onde refere-se aos fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas podem tornar-se, se o indivíduo desejar se ocupar com eles. O meu inconsciente seria o meu lado misterioso e que tinha as informações que saciava meu desejo de saber naquele momento, que diz respeito aos fenômenos e conteúdo que não são conscientes e somente sob circunstâncias muito especiais podem tornar-se. Agora que me expressei sobre o ocorrido, vejo que posso publicar a minha descoberta sobre a razão humana sem parecer-se um louco. Primeira parte: comunicação interna. Minha parte emocional começou a perguntar, a minha parte racional respondia logo em seguida e a minha parte física escrevia, pois sentia no meu íntimo a ação acontecendo em algum lugar e isso estava ligado àquele momento. Onde ou o que é esse lugar? Este lugar é o tudo, ou simplesmente nada, só depende do que realmente você quer que seja. Tenho dificuldade de entender uma explicação tão simples. Não posso te dar outra explicação se não aceita a verdade. Porém, qualquer coisa que não concordar ou ter medo de aceitar, vai se tornar complicado e até mesmo chato escutar. Eu não teria motivos para mentir para mim mesmo, ou teria? Nesse caso, faz sentido que não iria tentar me enganar ou mentir se sabe ou não a resposta. Mas, ainda é difícil de eu ver um real valor à resposta se não tem nada ou um ponto para seguir. Sua necessidade de ter certeza ou que tenha provas pode ser a fonte da maioria dos problemas que te aflige. Se é verdade, então por que deixa esses problemas acontecerem se caso você e eu somos os mesmos? Eu não tenho necessidade de existir. Os outros, eu sim. Para que meus outros, eu estejam vivos precisam simplesmente pensar e agir. Muitas vezes o agir não cumpre o que o pensar quer e vice-versa. O poder de acreditar não é comigo, pois, se para mim este lugar é o tudo, para o outro lado meu precisa ver para acreditar ser. Como Deus. O que realmente significa essa pergunta? Pode ser respondida de inúmeras formas. Para acreditar basta ter fé segundo os religiosos. Mesmo com essa explicação, fica vaga a sua pergunta. Quer saber se eu acredito em Deus, ou quer saber se Deus existe? Os dois. Então já está respondido sua pergunta. Abro aqui uma ressalva que o meu emocional demorou um pouco para entender essa argumentação. O eu racional não estava diretamente dizendo se Deus existe ou não e sim que a resposta é o que eu quero que seja em termos gerais. A representação da palavra já explica o condizente da existência de um ser divino. Nesse momento, como não queria ter um diálogo religioso, mudei tragicamente o rumo da conversa. Voltemos por favor ao lugar. Aqui é o tudo. Se não estou enxergando nada nesse tudo, esse lugar passa a existir em qual sentido? Mesmo sentido do nada. Pois, o tudo começou no nada. Para simplificar, o que adianta ver o tudo se não conhece o nada e como saberá se é o nada se não viu o tudo? Esse lugar é o que representa exatamente isso. Estamos no início de tudo ou fim de tudo. O importante não é focar no tudo e nem no nada, focar no que realmente quer, para que nesse tudo, encontre nada mais do que deseja. Convenhamos que mesmo parecendo simples, é muito complicado compreender no todo essa informação. Pois vê essa informação no limitado. Que tal simplesmente deixar de ter raciocínio lógico e ver o todo num espaço do nada? As explicações não estão nas palavras ditas e sim no conceito falado. Veja, aqui está tudo e mesmo assim, não se encontra nada. As explicações daqui para frente vão seguir o mesmo rumo. O meu eu pode entender tudo se quiser, também pode escolher entender nada. Se resolver entender nada, será uma grande perda de tempo. Então, consegue ver o que é esse lugar? As palavras pareciam duras e contudo, sinceras. Percebi que estava sendo convidado a não ver simplesmente as coisas pela lógica do certo e errado, pois, ali estava todo o julgamento que carreguei a vida toda diante do que foi explicado por outros iguais a mim. Se na primeira pergunta já exibia resistência em aceitar, imagina as inúmeras perguntas que pareciam complicadas na vida real. Imaginei fechar os olhos e abrir devagar. Na minha frente apareceu um grande espelho e me via no reflexo. O outro balançou a cabeça positivamente e continuou a resposta. Esse é o espírito deste lugar. Nesse momento, para o seu conforto, precisa ter alguém respondendo como se fosse um outro alguém e assim você o fez. Me criou da forma que quis que fosse. E essa é a magia desse lugar. Não. A magia desse lugar somos nós. O que adianta ter tudo se não tem ninguém para ter? Ou para que não precisaríamos de nada, se nada existisse para precisar? E como isso se aplica à minha vida? Ao eu físico, por exemplo?
Ótima pergunta. Respondo para você com duas afirmativas. Tudo e nada. Vamos voltar ao jogo de não entendi e tenho que aceitar ser assim. Lógico que não. Veja a sua pergunta. O que se aplica a nós no mundo físico, ou seja, o mundo que vivemos como lar, onde moramos, respiramos, comemos, dormimos, namoramos, jogamos bolas, brigamos, bebemos, assistimos televisão e essas coisas. Esse lugar se cria ao que desejamos e podemos ter todo o universo aqui, aliás, já está aqui e mesmo assim, não termos nada além de um espelho que separa o racional do emocional. Como isso se reflete lá? A resposta é essa, simplesmente isso. Tudo e nada. Vamos só dar um pequeno exemplo. Esse equipamento que o outro eu nosso está capturando a nossa conversa, o notebook que ficamos bravos quando está lento. Esse notebook veio de algum lugar e foi criado para isso que está sendo usado agora e para várias outras coisas também. Essa criação, o material para esse notebook, a simples ideia de fazer o notebook, tudo isso foi trabalhado e criado conforme a necessidade de ter. Aquele mundo lá foi criado da mesma forma que aqui é. Está tudo aqui, apenas precisa ser criado. Calma aí, uma pequena e rápida pausa para saborear essa informação. O mundo físico nosso foi criado assim, do nada. Como assim do nada? Aqui tem tudo. Sim, entendi. Aqui tem tudo e ao mesmo tempo nada. Até que tem alguma coisa no tudo. Entendi. O problema é entender como que tanta coisa, como no planeta Terra foi criado assim, espontaneamente por alguém e... Desculpa interromper assim, só que antes que crie um argumento que te traga mais dúvida, veja que não foi um alguém. Foi todos, cada indivíduo, com suas divisões física, emocional e racional, criará o tudo que existe lá. Se ver como um alguém, voltamos à parte do Deus que me perguntou no início. Se acreditar nisso, ficará novamente pensando pequeno sobre o tanto que isso pode ser extenso. Então respire, repense e não atribua tudo a uma só pessoa. Se fosse tudo de uma só pessoa, estaria um lugar assim, como esse que nos encontramos e mesmo assim, pode ser igualzinho de onde estamos acordados ou estado físico. Certo, obrigado por me corrigir. Todos os seres criaram o que tem no plano físico, vamos dizer assim. Por exemplo, a areia do Saara. Algumas pessoas imaginaram para criar aquilo. Se vemos o mundo que vivemos que apenas os seres humanos podem criar, sonhar, desejar, querer e qualquer outro verbo de criação. Sim, alguns alguéns, entre aspas, realmente criaram a areia do Saara. Porém, para encurtar o dilema, se tentar explicar cada coisa, como areia do Saara, folhas das árvores, teia de aranha ou vulcão, perderemos muito tempo desnecessário. A explicação não é a quantidade ou necessidade e sim como. São mais ou menos 7 bilhões de pessoas no planeta. Estou me referindo às pessoas que estão diariamente pensando e criando sem parar. Um pensamento encontra outra da mesma forma e assim cria uma garrafa PET, por exemplo. A garrafa PET não foi criada do nada. Houve um processo, transformação e manipulação para chegar à forma. Na natureza, como a areia do Saara e vulcões, não pode ser atribuído a um pensar humano. Tem muitos seres na Terra para achar que só o homem é força criadora. Então, novamente digo, se ficar pensando em detalhes, nunca vai saciar sua vontade de saber. A resposta é simples. Aqui tem tudo e ao mesmo tempo nada. Exatamente nada. Lá, onde estamos marcando a tecla de um notebook para registrar nossa conversa, também está envolto de tudo e simplesmente nada. A diferença de lá e aqui é que o nosso eu criou um espelho em um lugar e vários outros eu, lá, criaram mais do que um espelho. Os detalhes esquecem por completo. A resposta vai chegar ao mesmo veredito. Tudo e nada, nos dois lugares. Acho que agora entendi. Realmente, se pensar no individual, seria impossível ver tanta coisa criada e não conseguir enxergar motivos para serem criadas. No caso, a criação não é só dos humanos. Foi isso que entendi. Exato. Um cão imagina um lugar para o banheiro, um lugar para beber água, um lugar para enterrar ossos e assim vai. Um gato um lugar para afiar a unha, um apetitoso inseto numa caixa para poder brincar, uma coisa circular para correr atrás, uma caixa de areia para necessidade e assim vai. Ao criar a realidade que existe, pode acreditar que tem muitos outros criando junto, então quando pensamentos se cruzam, mais real irá ficando. Nesse momento me deu uma enorme vontade de falar sobre Deus novamente, porém, consegui me controlar. Sabia que se entrasse em assunto religioso, iria entrar em conflito comigo mesmo. Meu lado racional e emocional estavam evitando assunto de política e religião, ou simplesmente não tinha interesse em entrar em discussão comigo mesmo sobre um assunto que vira e mexe se tornava maçante e desagradável.
Então resolvi, sem rodeio nenhum, entrar no emocional. O amor existe. Claro, essa pergunta não faz muito sentido. Por que duvida do amor? Pode ser que fiz a pergunta errada. O que é amor? Amor é tudo aquilo que se baseia no bem-estar físico, emocional e racional. Se os três aprovam, sim, ato de amor. Poderia ser mais específico. Tentarei. Um velhinho atravessará a rua. O nosso consciente deseja ajudar, o inconsciente concorda e o subconsciente parabeniza. Ato de amor. Estamos num momento de raiva. O inconsciente deseja matar alguém, o físico procura uma arma e o subconsciente grita: parem. Não é um ato de amor. Quando existe harmonia nos três carros fortes do nosso ser, possivelmente, sem erro nenhum, ser ato de amor. Amar alguém seria praticamente o físico e emocional concordarem sobre uma pessoa. Quando o físico e emocional se dão bem com o físico e o emocional do indivíduo em questão, já declaram ser almas gêmeas. Representa isso como amor. Nessa explicação, foi falado que o consciente, o que está teclando, inconsciente, que está perguntando, subconsciente, o que está respondendo, são os três carros fortes. Depois quero saber se tem mais além desses três, porém, quero saber mais sobre o amor. Se existe amor entre indivíduos, por que existe brigas? As brigas podem ser por inúmeros motivos. A incitabilidade de raiva é um dos motivos mais frequentes de brigas. O emocional tem seus estágios de altos e baixos. Quando não controladas, parece uma metralhadora querendo atingir todos, pois a necessidade de achar um culpado para sua fúria momentânea é imprescindível e muitas vezes sobra para quem está perto. Cobranças, desconfiança, jogos de intrigas, exploração e outros são fatores que levam à briga. Lembrando que o estado amor não é o mesmo de estar amando. Quando está tudo bem e divertido é fácil amar. Quando está ruim alguma coisa, já não é tão fácil assim. Estar bem muitas vezes é beneficente para os sentimentos bons. Se existe um pouco de cobrança, todos os dias, isso torna difícil estar bem. Fica desconfortável, então o casal briga para se defender daquele desconforto. A melhor forma de evitar isso é conversando, sendo fiel às suas verdades e explicando o que incomoda. Parece ser difícil, porém é a solução mais prática e acertada. Como a conversa pode ser a saída para um casal em crise? Parece ser tão simples que fica difícil acreditar. Quando nos expressamos e deixamos se expressarem, dá para achar a raiz do problema e resolverem juntos. Às vezes podem ser problemas tão simples como, por exemplo, deixar a toalha molhada na cama, ou problemas complicados de não se dar bem com um dos pais do parceiro. A conversa, sendo praticada, vai alterando o tom da voz, que eram gritados e ameaçadoramente como exigência para serem escutados, para uma coisa mais razoável e direta para facilitar o entendimento. Para saber se está com dificuldade em comunicar é fácil. Só perceber quando sua necessidade de razão é exigida. Estamos gritando, estamos nos ofendendo, estamos colocando assuntos que não têm nada a ver com o problema do momento. Percebeu essas falhas? Vão praticando a arte da conversa. Vão tentando se entender sem levantar a voz. Avisa que não está brigando. Pede paciência para escutar uma explicação e assim, aos poucos, as brigas diminuirão. Se quiser exigir que sua razão é a única coisa a ser seguida, nunca dará certo. Vamos aprender a escutar para saber conversar. Comece por aí que verá que não tem como uma simples conversa chegar a evitar uma grande briga. E se o amor acabar? O amor não acaba, a relação acaba. Amor já começa quando queremos ser felizes e queremos que a pessoa seja feliz. O medo é um grande motivo de achar que amor é um bicho-papão. A dificuldade em relacionamento é um fato. São duas pessoas com temperamentos, vontades e necessidades diferentes. Superar as crises é um ato de amor. Se não consegue, separar também é um ato de amor. O sofrimento é vivo quando alimentamos com falsas ideias de amor. Agressão física e emocional é uma das grandes dicas para realmente se separarem. Decidam juntos o melhor para os dois. Ao pelo menos decidirem juntos, mostra um grande amor. Se um quer e o outro não quiser. Quem não quer deve manter isso até o final, pois estará perdendo seu tempo e o do outro se ficarem tentando sem chance de melhoras. O problema está na falta de diálogo. Um dos envolvidos pode ver em outro indivíduo o que o primeiro deixou de mostrar em algum momento. Se forem sinceros um com o outro, acharão esse problema e uma terceira pessoa não irá ser envolvida com chance de sofrer também. Se não encontrarem, é um grande motivo para se separarem sem alarde. Os amores se encontram e permanecem se for bom. Se não for bom, não adianta tentar. Às vezes o amor dá uma adormecida, porém, depois de uma tentativa ou duas, ele acorda com vontade bem maior.
A necessidade de falar sobre amor era inquieta. Tinha muito sobre o assunto, porém, naquele momento, como estava eu comigo mesmo, as dúvidas não eram tão intensas, não tinha um alvo. Contudo, queria falar nome, queria envolver a pessoa que estava comigo, porém, não parecia justo. Sabia que o meu eu racional falaria a parte apenas que fosse sobre mim. Estava tão certo que era errado que meu eu racional balançava a cabeça afirmativo. Então voltei para a questão dos três do carro forte. Quais são os outros três além desses que estamos ligados agora? O físico, emocional e razão. Que sei que são os mesmos do ego e de superego. Essa resposta seria um pouco intensa. O físico, por exemplo, se divide em várias partes. Precisa de combustível como alimentos e águas, precisa descansar, precisa se exercitar e esse seria a divisão igual que estamos agora só no físico. Dentro desses, existe também a divisão de necessidade, como por exemplo, no combustível, precisa de nutrientes, carboidratos, minerais e assim vai. Então, precisa de uma central que codifica essas informações levando para o seu devido espaço e assim poderem fazer o trabalho bem feito. No físico também encontra uma central que combate as doenças virais, bactérias e outros. Podemos ficar aqui falando do sexual por um bom tempo. Divisões que assim são feitas com divisões e por várias outras divisões. Estamos falando apenas do físico. Sem essas organizações podem acarretar problemas graves e muitos desses problemas podem afetar o emocional e a razão. Como esse lugar que estamos agora, só o físico tem um mundo de tudo que precisamos e nada do que não precisamos. O corpo, que é o reino do físico, não vê mais nada do que o corpo precisa e necessita. Isso é o suficiente. Tudo que o corpo precisa está no seu espaço, como esse que estamos agora. Tente imaginar que tudo aquilo que rola no corpo humano, que é sangue correndo nas veias, coração batendo, pulmões respirando, bexiga enchendo, dentes mastigando, orelha ouvindo e assim vai. Imagina tudo aquilo sendo representado por apenas esse espelho. Exatamente isso. O corpo que nós vemos é esse espelho. Dentro desse espelho, se aumentarmos o seu tamanho cada vez maior, veremos ligações e conectividade para ele existir. O corpo segue a mesma coisa. Seu mundo tem tudo e para o resto tem nada. Para esse tudo existir perfeito, tem que ter várias seções cuidando de cada coisa que foi criado para aquilo. Então, existe bem mais que uma simples explicação poderia informar. Se o corpo está ligado às suas trindades e ignora o restante que seria nós juntos, físico, emocional e racional, significa que podemos também ignorar muita coisa que achamos que não precisamos. Pelo jeito agora você entendeu sobre esse lugar. Confesso que fiquei assustado. Acabei de receber uma informação que não somos apenas um sistema perfeito, uma máquina magnífica como humanos. Acabei de descobrir que, de certa forma, éramos pequena parte de uma coisa que podia ser, bem. Precisei parar de pensar e os segundos foram passando e me mantinha em silêncio. Cansei daquele ambiente escuro e parecendo gelado. Imaginei fechando os olhos novamente e me encontrava sentado em um lugar florido e um céu totalmente azul. Não existia sol. O céu estava azul, simplesmente azul, nem nuvem, nem pássaros, nem avião, só um céu azul interminável e um pedacinho onde eu me sentava. Logo uma imagem de mim aparecia sentado na minha frente. Respirei fundo e resolvi falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro. Por que amamos tanto dinheiro? Eu que devia te fazer essa pergunta. Qual a necessidade de amar tanto dinheiro? Coisas importantes como amor, amizade, diversão, carinho são de graça. Posso resumir que o consciente cria uma necessidade de precisar do dinheiro para saciar suas necessidades. Só que, quais necessidades? A pura necessidade de querer. Quando mais usamos quero, mais precisaremos ter recursos para ter. O dinheiro não é o problema. Na realidade, o problema é se escravizar fisicamente e emocionalmente pelo dinheiro. Tem muito dinheiro por aí. Eles sempre estarão aos montes porque foram criados para serem aos montes. Ao desejar uma coisa, nós pensamos que precisamos de dinheiro para ter aquela coisa. Damos valor e necessidade à coisa errada. Dá para usar várias coisas como dinheiro também. Um exemplo: tem uma guitarra parada e deseja uma bicicleta para andar. Se procurar, irá encontrar alguém que tem uma bicicleta parada e deseja uma guitarra para tocar. Tem alguma forma de ganhar dinheiro mais fácil? Várias formas. O dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. Olhe ao seu redor e veja o que conquistou. Já expliquei que o mais valoroso não é o dinheiro e sim o que conquista de bom no que é de graça. Não tem dinheiro que pagará um abraço sincero, uma amizade verdadeira, um sorriso apaixonado. A vida tem valores impressionantes que dinheiro nenhum conseguiria pagar. Comece a dar valor a essas coisas que verá que dinheiro é apenas detalhe.
Dinheiro se compra comida, paga aluguel, contas de água e luz, conforto. Isso tudo que o dinheiro paga, acha que é o suficiente para a felicidade? Acho que não. Então tenha o dinheiro para fazer essas coisas, só que valorize o que o dinheiro não pode comprar. Matemática simples. O objetivo do dinheiro não é fazer o indivíduo feliz. O dinheiro não foi criado para isso. A ganância o tornou isso. Pegue seus poucos centavos e os multiplique por milhões. Mesmo assim, se sentirá pobre. Umas famílias de poucos recursos fazem festas exuberantes apenas com felicidade e companheirismo. Não pegue a sua chance de viver esta experiência chamada vida dando valor ao valor do dinheiro. Seja mais do que isso. Aprenda a aplicar e investir na felicidade. O dinheiro vem fácil com essas coisas. Quer dizer que para termos dinheiro, não precisamos ter dinheiro. Se é importante ter dinheiro, nós nunca teremos dinheiro, pois nunca será suficiente. Se é importante estar feliz, por exemplo, o dinheiro nunca será problema, então, ele sempre estará lá. Se eu pensar assim, vou passar fome, perder a casa, perder carro e muito mais. Por isso que o dinheiro é importante. Sempre pagou essas coisas, me dizendo que está faltando dinheiro. Imagina continuar pagando essas coisas sem dar preocupação no dinheiro e sim na felicidade de estar com essas coisas valorosas nas mãos em troca de papéis. Em vez de valorizar o que tem, valoriza o que tem que dar. Se tem 2.000, vai precisar de 4.000 e se tiver, vai precisar de 6.000. Por quê? Simples, está dando valor ao recurso e não ao que tem. Troque as prioridades que verá que nunca mais terá problemas com dinheiro. Não é muito simplista. Para eu não precisar de dinheiro é eu não pensar em dinheiro. Entendo o argumento. Convenhamos. Sabe quando realmente sabemos que precisamos de ar? Quando esse parece nos faltar. Se emergirmos numa piscina e ficarmos muito tempo lá, vai dar um desespero. O pulmão queima e a necessidade de ar vai ser toda a prioridade no momento. Dinheiro é assim também. Se ficarmos pensando em conta para ficar pagando no final do mês, o que temos que comprar, quanto custa os itens que desejamos. Isso tudo faz o dinheiro ser prioridade. Já dei exemplo de coisas que podem ser valorosas com a gente, que pode ser como moeda de troca e deixamos lá parado. Aquela sensação de posse. O problema do desapego. Prefere amontoar do que desfazer. O dinheiro nunca irá ser suficiente. Podemos ter milhões, sempre parecerá que precisamos de mais. Problema não é o dinheiro não ser o suficiente. O problema é achar que o dinheiro nunca é o suficiente. Ainda acho que é muito simplista pensar assim. Temos muita responsabilidade no final do mês para não se preocupar. Se é simplista é uma forma de defender sua convicção. Não posso te obrigar a aceitar uma resposta sendo ela simplista ou complicada. Então o meu eu racional não se preocupa com o dinheiro. Temos o departamento certo para isso. Por exemplo, o meu eu emocional não se preocupa com a comida. Quem se preocupa é o meu eu físico. O racional, que no caso, não é eu, mas é uma forma que estamos usando aqui para nos dividir, não se preocupa com isso. Estava tão empolgado que mudei o rumo da pergunta e não tinha percebido. Então me levei a uma nova pergunta esquecendo do dinheiro. O que se preocupa então? Se não é o racional, quem é você? Estou aqui para registrar e direcionar todos os sentimentos. A questão é que se a vida está acontecendo é para experimentar mesmo. Tudo o que fazemos, juntos, é de certa forma escolha nossa. Se sofremos, somos felizes. Se brigamos, se passamos necessidades, se divorciamos, se casamos, tudo é escolha nossa e cada escolha dessa é uma experiência adquirida. A necessidade de ter as coisas é de origem física ou emocional. Aí está a base de toda a necessidade humana. O que eu sou pode-se descrever que não está muito envolvido com o querer e desejar. Sou quem sabe a parte que energiza todo o contexto para que suas necessidades sejam preenchidas da forma que querem que seja. Um tipo de gênio da lâmpada. Pode-se dizer que sim. Alguém precisa fazer a mágica enquanto vocês pedem. E quando o pedido é ruim? Não creio saber quando é ruim ou bom. Nesse caso, quem pediu que acaba decidindo se foi ruim ou bom. Está me dizendo que se eu desejar uma arma para matar alguém, meu lado racional não vai fazer nada. Eu já expliquei que o racional nesse caso não sou eu. A mesma parte que rege o emocional, rege o racional. Aqui só foi dividido dessa forma para poder diferenciar os três que fazem todo o processo da vida acontecer. Sim, se desejar uma arma, terá uma arma. A escolha de usar a arma também não é minha. O conflito não parte de mim. A guerra não parte de mim. Medo, ódio, rancor e outros não partem de mim. Agora, nesse momento que estamos tendo um diálogo frente a frente,
não tem problema eu ser o racional se assim deseja. Depois que voltarmos às atividades normais, deixarei de ser o racional que descreve para ser a ligação ou cola que une todos em um lugar. A vida é experimento. Se quer saber qual é o motivo da vida, é experimentar. Julgar o que é bom e ruim nessa experiência, também não é comigo. Desculpa eu insistir nesse assunto. O que eu não entendo é porque um ato considerado ruim, como machucar alguém, pode ser aceito assim, por você. O ser que faz a mágica. Teria você o poder de um Deus e peraí. Você é Deus. De novo a pergunta sobre Deus. Como disse anteriormente, posso responder essa pergunta de inúmeras formas e mesmo assim, nenhuma delas seriam exatas. Como esse mundo aqui, compreender esse mundo aqui vai conforme você deseja que seja. Então é simples a resposta e ao mesmo tempo intrigante. Deus existe. Você que sabe. Minha afirmativa será o que quer que seja. Se acreditar, vou falar sim. Se não acredita, vou dizer não. Para esse eu que estou falando agora. A resposta é não. Ok. Aceito sua resposta. Voltando à pergunta. Um ato considerado ruim, como machucar alguém, como pode aceitar na boa? Não tem como não perceber que é ruim. Esse argumento pode abrir várias ramificações só no emocional. Se eu desejo uma arma para defender um filho que está sendo agredido violentamente por um psicopata, esse ato desesperador para muita gente não irá ser considerado ruim. Se eu desejar uma arma para machucar um senhorzinho na praça, será considerado ruim. O desejo seu pode não se realizar se o desejo do outro for diferente. Muitas vezes alguém é ferido por medo, vê o desejo do outro e machuca-lo e o medo faz acreditar que vai ser machucado e acontece. Quantos exemplos em filmes um cara agressivo encara um que não tem medo e a pessoa sai com uma risada de deboche, sem fazer nada para o outro. Desejar ter uma arma só será considerado problema se o outro quiser ser machucado. O medo rege muito as vontades também. Se eu não quiser ser machucado, quer dizer que eu não serei ferido por nada e por ninguém. Tem uma frase dessa em um dos livros sagrados. Cairão 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Não subestime essas palavras. Existem várias formas de não ser machucado. A principal delas é acreditar que não vai. Depois dessas informações alentadoras, presumi que precisava saber sobre o medo. Qual a função do medo? Olhei nos olhos da minha outra parte, fechei os olhos e imaginei uma imensa lua cheia e uma noite tranquila apareceu no cenário. Uma grande montanha apareceu distante e um lobo sentado na ponta do morro uivava sem som para a lua. O que é o medo? Tudo aquilo que foge do seu controle é associado ao medo. Tem como viver sem medo? Impossível. O medo é tão parte nossa, como o ar que o físico precisa. O medo não é de todo ruim. Em situação de perigo, o medo resolve quando a emoção e o cérebro não conseguem se entender. Sem o medo, as vontades poderiam se tornar mais fatais. Se não tem medo de morrer, por exemplo, por que não pular de um penhasco dentro de um rio estreito sem saber que fundura tem o rio pelo menos? Sem o medo, como evitaria de brincar com uma cobra venenosa que está quieta indo embora? O medo é sem dúvida boa parte do sistema que nos faz ser o que somos. Sem o medo, a humanidade podia já ter extinto. O medo é a nossa parte que é extrema em tudo. Ao considerar a ação pós-medo boa ou ruim, aí é uma coisa pessoal. O medo e a coragem são rivais ou parceiros? Boa pergunta. Digo sem enrolação, são as mesmas. Como assim? A ação da coragem por muitas vezes dizer é avançar, o medo é recuar. O que motiva esse medo ou coragem, é o que deseja no momento. Se um coelho de 40 centímetros aparecer na sua frente, o desejo de continuar seguindo em frente vamos chamar de coragem. Se uma aranha de 40 centímetros aparecer a ação é recuar, aí chamamos de medo. As ações podem ser consideradas as mesmas, ir e voltar, ação, porque você se mexeu no caso. A coragem e o medo também pode-se dizer que são iguais, o que diferenciou é a impulsão para frente ou para trás. Um homem corajoso pode se considerar também um medroso, a diferença é que ele usa a ação mais para frente do que para trás. Não existe coragem e medo separados. Existem os motivos para usarem essas ferramentas diferentes. Parece ser muito perigoso tentar controlar o medo. Parece que podemos pensar que somos invencível. Como já expliquei anteriormente, ter medo só é ruim quando julgado ser ruim. O medo faz parte da pessoa como a pessoa faz parte do medo. Corajoso é o homem que não nega ter medo. O medo é vida. Do medo se cria muita coisa também. Nos tornamos fracos se deixarmos de viver por um sentimento de medo. Também existe doenças que fazem o medo perder o controle. Fobia de uma coisa pode ser considerado doença.
Aracnofobia. Um ótimo exemplo. Um medo patológico de uma coisa pode ser doença mental, emocional ou física. Aí seria muito difícil de ser controlado. Aproveitando o gancho que foi dado, fui falar sobre doenças. Parte da minha vida via pessoas sofrendo por várias doenças. Por sorte, não tinha esse problema. Doenças comuns como gripe que passava muito rápido. Fiquei curioso em saber por que tanta gente sofre de doenças e outras não. Já que mencionou doença, por que vivemos num mundo que parece ser tão doente? Essa é uma questão universal. Pode-se dizer que é um problema coletivo. As pessoas vivem navegando atrás de outras e vivem conforme veem os outros fazendo. Cada organismo responde uma coisa melhor que outra, é óbvio. Se meu físico exagera no álcool todos os dias, acarretará problemas com certeza, pois o corpo não foi feito para o álcool. Cigarro demais segue o mesmo raciocínio. Outros vícios também e assim por diante. Porém, por que uma pessoa que não bebe, não fuma ou usa drogas fica doente direto e outros que usa fica menos? Adaptação, genética, alimentação, exercícios e uma lista de coisas que podem fazer muita diferença. A doença está ligada mais à parte física, porém, tem doenças mentais e emocionais. Existe também micróbios e bactérias a bilhões espalhadas em centímetros de um local que um indivíduo teve acesso e o outro não. A doença é de certa forma pacote para a experiência. Alguém nascer cego, aleijado ou mudo, aceite que isso faz parte da experiência que de certa forma quis experimentar. Quer me dizer que as pessoas escolhem ter deficiência? Não. As pessoas escolhem experimentar viver. Posso parecer repetitivo. A escolha do que é bom ou ruim vem da pessoa ou pessoas. Listo milhares de deficientes que são simplesmente felizes. Eles não sabem o que não é ser deficiente, pois nasceram muitas vezes assim e experimentou só isso. Então, para eles é normal. O deficiente na realidade seria a gente que é diferente dele se pensar bem. O julgamento que torna a experiência ruim. Queira você ou não. Todo julgamento leva à ideia de ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Meio disso nem ligamos. Tem como ser mais claro? Vou tentar. Uma pessoa nasce negra. Ela sabe o que é ter uma pele escura, não sabe o que é ter uma pele clara. Uma pessoa nasce baixinha, ela não sabe o que é ser alta. Uma pessoa magra não sabe o que é ser gorda. Uma pessoa com orelhas pequenas não sabe o que é ter uma orelha grande. Sabem que existe pessoas com cor de pele clara, alta, gorda e orelhas grandes, mas não sabe como é a experiência dessas pessoas. Uma pessoa que nasce cega, por exemplo, sabe que existe cor, árvore, rio, montanhas e etc., por ter escutado as pessoas que enxergam falar. Não tem a experiência de ter visto. Nós que enxergamos muitas vezes julgamos que estão sofrendo por ser cegas, só que na realidade, podem sofrer por várias outras coisas e não por não ter uma coisa que nunca tiveram. Sim, alguns cegos podem reclamar que queriam enxergar, normal, como um negro reclama que queria ser branco ou branco querendo ser mais negro. Magro queria engordar ou gordo emagrecer. Baixo quer ser alto, como alto queria ser mais baixo. Vontade apenas de mudar o que é, mas, não que isso seja sofrimento. A experiência está ligada a isso. Um cego está experimentando a escuridão. Em vez de ouvir os que enxergam que a vida deles seria melhor se enxergassem, viva aquilo e agradece por estar atento à oportunidade de viver aquilo. Seja intenso no viver. Aí quem sabe o julgamento deixa de ser só ruim e começa a ser bom. Acho que entendi. Nosso sofrimento se deduz em que os outros dizem ser melhor para nós muitas vezes. Seria isso. Sim, a ideia de que o que é bom para nós seria bom para outros é muita prepotência. Nem todo mundo gostará de doces, nem todos gostarão de praias, nem todos gostam do verão, nem todos têm prazer em assistir televisão, nem todos vão gostar de ler. Muita gente não irá gostar da cor amarela e outros nem vão querer usar azul. O que é bom para nós pode não ser bom para outros. O que experimentamos, outros podem nem desejar experimentar. A dinâmica da vida é consideravelmente pessoal. Doenças vão acontecer. Porém, pode-se evitar inúmeras doenças. Se alimentando melhor, tomando água, não usando drogas em excesso ou açúcar, exercitando, lendo, aprendendo, conversando mais, escutando mais e outros. São todos processos simplicíssimos que podem evitar muitas doenças físicas e emocionais. Que dizer que não conseguiremos fugir da doença então? Não precisa fugir. Se cuidar antes é o melhor remédio. Vai deixar se machucar com uma martelada no dedo por querer. Os mesmos cuidados que tem para martelar um prego teria que ter com a saúde. Não faz muito sentido provocar a sorte sempre. Parei um pouco para consumir as palavras e estudar minha vida para ver se eu provocava a sorte como foi mencionado.
Lembrei das vezes que tive relação sexual sem proteção, comer em lugares suspeitos, com higiene nada confiável, de mexer em várias coisas sujas e depois ir comer sem lavar as mãos, que seria o mínimo, principalmente em churrascos e outros. Quantas vezes banho quente e chão gelado? Realmente provoquei a sorte ao ponto de me prejudicar. A imagem do meu outro eu me olhava quieto, esperando o meu tempo, sem uma reação no rosto como impaciência, raiva, ódio ou felicidade. Estava com um semblante vazio, sem nenhuma pista de sentimento, apenas me olhava e esperava. Logo nosso ambiente mudou para uma grande sala. Estávamos sentados em duas poltronas de aparência muito confortável e uma lareira com fogo queimando calmamente. Um aquário com peixes rodando em círculo um atrás do outro. Uma dúvida: o amor e o ódio seriam rivais? Os tornamos rivais. Se quisermos separá-los, o fazemos como rivais. São praticamente a mesma coisa. O que ama tu queres perto, e o que tem ódio queres longe. A vontade é que muda, o desejo é que muda, a forma muda, porém, a mesma mágica para os dois. O amor é o que desejamos perto e o ódio é o que desejamos longe. Dentro do amor ramifica todos os sentimentos que consideramos bons, como paixão, alegria, conforto, carinho, e dentro do ódio que consideramos ruins, como raiva, rancor, medo e outros. A diferença são os polos considerados positivo e negativo. O que está no quadrante positivo está no amor e o negativo o ódio. Não temos como fugir disso, estamos conectados no amor e ódio e isso é como se fosse a pilha para nos mantermos ligados. Podemos controlar as emoções, porém, nunca fugir delas. Meditação ajuda a equilibrar o amor e o ódio. Excesso às vezes é muito ruim. Como assim meditação? O pensamento humano está trabalhando constantemente. Quer estar vivo, cria e destrói ao mesmo tempo. Personifica e depois desconstrói. Controla e descontrola. É muito comum andar na rua e ver uma pessoa conversando sozinha, pois está com a cabeça a milhão e cria problemas e responde seus problemas dando soluções e criam outros em cima do primeiro. A meditação acalma o pensar. Faz você ter mais concentração e muitas vezes, quando temos muitos problemas, são os que criamos sem perceber. Muitas coisas nem precisamos dar ênfase, como uma discussão momentânea no serviço, e fazemos aquela discussão que já acabou perdurar pelo dia todo. A meditação seria um bom começo para aniquilar vários problemas. Deve lembrar aquele seu companheiro que reclama de tudo e todos sempre. Nada está bom e que parece que tudo está errado. Porém, aquele pequeno momento que ele está fazendo o que gosta, como jogando videogame ou assistindo futebol ou até mesmo cozinhando, todos os problemas parecem que acabam num instante e esse parece ser outra pessoa. Esse é o momento que ele está se concentrando. Não tem tempo para problemas e não quer perder tempo. Quer viver aquele momento para todo sempre e o faz com vontade. O ser humano é dotado de criações o tempo todo e mesmo as criações emocionais que partem muitas vezes do seu pensar, se não se cuidar pode virar uma bagunça. Se concentrar nesse caso é uma meditação. Aliviar o pensar. Deixar de ver problemas. Saborear aquele doce no instante, o tempo deixa de existir também. A vontade de ser acaba, pois, ali você é, seja o que for, você já é. O suficiente para aliviar a tensão é esquecer as tensões. Conta para pagar no final de semana, o carro quebrou, o chuveiro queimou, o arroz ficou salgado, a televisão está fora do ar e pare um pouco. Respire, se concentre, medite e ache uma solução para cada problema. Não tente resolver tudo de uma vez. A conta, por exemplo, é no final de semana, ainda é segunda. Dá para resolver os outros mais urgentes primeiro e deixar isso para depois. O carro quebrado. Pense numa forma de resolver. Quem sabe um amigo que entende pode dar uma dica ou até mesmo arrumar. Se é complicado, tem como ir para os seus compromissos de carona ou de ônibus. Extensão para o chuveiro em 5 minutos de serviço resolve. Se o arroz está muito salgado, veja se o feijão dá tempo de não colocar sal e assim um compensa o outro. Televisão fora do ar. Aproveite e leia um bom livro, escuta a rádio ou o melhor de tudo, converse com sua família. A felicidade não precisa ser conquistada todos os dias, mas pode viver intensamente todos os dias. Vou tentar explicar. Problemas todos vão ter e é um fato. Porém, soluções fáceis e difíceis também terão. O dia que não tem nenhum problema, esse sim tem que ser vivido, para que o dia que tiver, esteja mais tranquilo e calmo. Quando medita sobre o problema, soluções, no plural mesmo, vêm fáceis. Quando deixa a mente criando várias coisas ao mesmo tempo, só dará a impressão que o problema vai aumentar. Meditação para quem tem o hábito de levar as coisas ao extremo é às vezes melhor que remédio ou uma noite internado no hospital. Está com problemas?
Vamos primeiro esvaziar a cabeça e daí, quando tiver mais fácil para localizar e encontrar a solução, vamos atrás da solução. Se a cabeça estiver cheia, muito mais difícil é encontrar uma solução boa para o problema que muitas vezes é pequeno. Então, nesse caso, a meditação entra no conceito do bom e mal, não é? Como já foi mencionado, na meditação pode vir as soluções ruins, no caso do meu julgamento, e mesmo assim posso usar isso para me ajudar. Você cria tudo o que quiser. Esse lugar aqui que estamos é a prova cabal disso. O mal é o que você chama de mal. Através do que você chama de mal que pode conhecer o bem. Tudo é aceitável para a sua criação. Rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Suas ideias sobre o certo e o errado são apenas isso, ideias. São os pensamentos que criam o que deseja viver no momento. Esse lugar que estamos é a prova disso. Criou até agora o que presume ser bom. Se fizer um terremoto destruindo uma vila, não importa, vai ser criado, mesmo que ache que seja ruim. O que criar, será criado para ti, e haveria apenas um motivo para mudar qualquer um de seus pensamentos. Você não está feliz com o que desejou e querer mudar é também escolha sua. Nunca ouvirá de mim que os seus valores estão errados, mas tampouco estão certos. São simplesmente julgamentos e esses não partiram de mim. Decisões que em sua maioria não são tomadas por você, mas por outras pessoas. Talvez seus pais, religião, mestres, vizinho, mulher, irmão, político, turma do futebol e turma do boteco. Pouquíssimos julgamentos de valor que você incorporou à sua verdade foram feitos por você mesmo, baseados em sua própria experiência. Aí corre o total perigo. Você criou a si mesmo a partir da experiência dos outros. Julgamento criados por outros. Te digo que devia ir às suas próprias experiências, aceitam a experiência dos outros como verdade e então, quando tem pela primeira vez a experiência verdadeira, sobrepõem a ela o que pensam que já sabem. Complicado assim mesmo. Suas experiências são sufocadas por causa da experiência de outros. Se não tivessem a experiência dos outros como ponto de partida, talvez tivessem experiências totalmente diferentes que tinham acabado de viver. Vamos dar exemplo da experiência sexual, onde pode ser muito boa. Apesar de terem descoberto isso experiencialmente, vocês escolheram aceitar os julgamentos, as opiniões e as ideias anteriores sobre o sexo de outras pessoas e acabam julgando com preconceito muitas coisas que disseram que eram errados. Que tipo de arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outras por vontade de uma terceira pessoa? Temos esse sistema perfeito por meio do qual esses desejos podem ser realizados e estão sendo realizados agora. Veja esse lugar. No momento de sua conscientização total a criação será feita, o julgamento sobre ser bom ou ruim também é sua. Permita-se descobrir por experiência própria que eles lhe servem. Contudo, veja se os valores aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras e seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Sobre a pergunta é simples. Crie então sua experiência no bom. Descarte o que acreditar ser mal. Simples. Bem, se eu disser que está tudo bem, que não tenho problemas, que tenho dinheiro, sou feliz no relacionamento, simplesmente isso me ajudaria. Está me dizendo que é só ignorar os problemas que eles passam. Mas eu não estou falando sobre ignorar o problema, ou fingir que não existe, seria muito arrogância minha. Existirá sim problemas e vamos dar um jeito de arrumar ou contornar e colocar a verdade sobre essa situação. Não adianta mentir sobre o fato, e tentar inventar uma história para não o admitir. Contudo, o seu pensamento sobre isso, estar assim é ruim, é horrível, e outros que determina como você experimenta o momento. Continuar a pensar nos problemas é que determinará quanto tempo vai viver essa experiência. São as suas ações decorrentes desse fato, ficar se sentindo coitadinho e continuar vivendo essa experiência ou escolher mudar para melhor. A primeira verdade a saber sobre o que somos é que nenhuma condição é boa ou má. Apenas é. Por isso, parar de fazer julgamentos de valor é de suma importância. A segunda verdade é que todas as condições são temporárias. Nada é imutável, nada permanece estático. O modo como uma situação muda depende do que escolhemos depois sobre o fato acontecido. Vou ser radical aqui. Uma pessoa que tem a fé para mover montanhas, desejou muito viver e morre 6 semanas depois. Moveu montanhas durante 6 semanas que podem ter sido suficientes para ela ter feito o que desejava. Depois simplesmente aceitou o fim. As pessoas criaram uma sociedade em que não é muito bem aceito o desejo de morrer, não é bem aceito aceitar a morte. Essas verdades não lhe ocorrem, porque isso tornaria uma experiência ruim. Quando o inconsciente toma uma decisão, nada que o físico faz pode mudá-la.
Há ocasiões em que o físico e o consciente simplesmente não ouvem a parte que codifica as suas verdadeiras vontades. Nosso objetivo aqui é a evolução. Se não estamos evoluindo, damos um fim no processo e pronto. Voltando à sua pergunta. Mentir uma verdade já criada não muda o fato, o que muda é como vamos experimentar esse ato. O sofrimento vai continuar até quando desejar viver esse momento. Não importa nada para mim querer mudar seu desejo de experiência. O julgamento se está bom ou ruim não é comigo também. Isso não torna a experiência ruim. Se desejar morrer, por exemplo, não concorda que tornaria esta escolha errada? Eu diria que a palavra melhor para encaixar aí seria a negação. Se você se sente bem depois de negar a si mesmo, então em seu mundo isso é bom. Se você se sente mal, então é mal. Opinião formada pelo sentimento do momento. Quando sua cabeça está cheia de pensamentos confusos e trazendo problemas atrás de problemas, na maioria das vezes, você não consegue chegar a uma conclusão. A mudança de opinião nesse caso é cansativa e complicada. Às vezes foi bom ter negado uma experiência, mas não sabe por que não se sente bem. Por esse motivo, a primeira atitude é parar de julgar a si mesmo é de suma importância. Descubra qual é o desejo da sua verdade e realize-o. A verdadeira resposta está no amor e lá encontrará tudo o que precisa para o experimento considerado positivo, sem medo de tentar. Esse é o seu desejo, o seu objetivo. A verdade busca o sentimento por detrás dessa verdade. Não o conhecimento, que ela já tem, mas o conhecimento é conceitual. O sentimento é empírico. A vida quer sentir a si mesma, e, portanto, conhecer-se em sua própria experiência, no amor ou no medo, sem neurose com o tal bom ou ruim. O sentimento mais nobre é a experiência de união com tudo o que é o sentimento do amor perfeito. Lembrando que o amor não é a ausência de uma emoção, raiva, luxúria, inveja, cobiça. É a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo, portanto, para a verdade experimentar o amor perfeito, deve experimentar todos os sentimentos humanos. O objetivo desse lugar é experimentar tudo isso para poder ser tudo e veja que ao mesmo tempo é nada como já explicado. Como criamos tudo, como esse lugar está representando isso, podemos ir contra o que o outro cria ou tem como verdade. Esse é o problema maior. Julgamento. Se faz isso todo o tempo, a religião da pessoa é diferente da minha, o dela é errado, a opção sexual dela é diferente da minha, o dela está errado e assim vai. Criamos um pequeno pedaço do tudo e rejeitamos a criação dos outros. Parece realmente muito simples. O que está me dizendo que devemos pensar no que é considerado bom? Esquecer a ação do medo e pensar no que consideramos bom para a gente. Praticamente sim. Fazer bom uso dos seus pensamentos é puro exercício diário e também meditação. É tudo uma questão de disciplina, de deliberação. Siga sempre o mesmo caminho. Aprender a examinar os seus pensamentos, ou seja, pensar sobre o que está pensando. Quando você se der conta de que está tendo pensamentos negativos, aquele tipo de pensamentos considerado ruim que negam a sua ideia mais elevada sobre alguma coisa, pare tudo e pense novamente. Só praticar. Se você pensar que está deprimido, em apuros, e não puder advir nada de bom disso, pense novamente. Se pensar que o mundo é um lugar ruim, cheio de situações ruins, pense novamente. Se achar que a sua vida está sendo perdida, e tiver a impressão de que nunca poderá recuperá-la, pense novamente. Tente sempre mudar esse tipo de pensamento o mais rápido e da melhor forma possível. Não vê as contas para pagar, não vê que está sem dinheiro, veja que tem conta para pagar e que tem o dinheiro para pagar. No começo vai ser muito difícil, aos poucos vai se pegando o jeito. A garantia desse treinamento é a perseverança. Significa que está me dizendo que o sofrimento que vivo é pura criação minha. Os peixes ali girando em círculo um atrás do outro pode representar muito bem a sua pergunta. Por que criaria peixes que ficariam nadando em círculos um atrás do outro num aquário, se poderia criar um lago e os peixes indo e vindo conforme quisessem? O seu sofrimento é muito parecido com isso. Eles existem, beleza, por que então fazê-los voltar sempre? Vamos dar exemplo ao relacionamento. Teve um relacionamento difícil, com uma pessoa ciumenta ou infiel, depois acabou esse relacionamento, começa a ver que com os outros pode acontecer a mesma coisa e começam as brigas por motivos bobos. Aí a outra pessoa se sente desvalorizada ou ela se torna ciumenta ou infiel, pois é difícil aguentar um relacionamento que só existe brigas. Está vendo o problema? Não é culpa de ninguém que teve uma experiência anterior ruim. Em vez de aproveitar a experiência ruim e evitar o que levou a essa experiência, começa a criar outras ferramentas para que outros relacionamentos também se tornem ruins. Cada pessoa age e pensa diferente,
Claro, que se parar por alguns segundos e pensar, saberá que a experiência será diferente. Não importa o quanto que deseje seja igual ao anterior, será diferente, pode ser para melhor ou pior no seu julgamento. Parece realmente complicado. O meu julgamento leva a um declínio de emoção que me faz sofrer muitas vezes. Isso me torna um hipócrita. Radical. O julgamento é igual ao medo, faz parte de você. Como o medo, aliás, o julgamento é a ramificação do seu próprio medo e o faz acreditar muitas vezes que sua existência é ruim. Também do julgamento vem o preconceito, discriminação e outros. Vamos dar um exemplo clássico no preconceito. Se um homem pega 3 mulheres num final de semana, ele é bom, garanhão e popular. Se a mulher pega 2 homens no final de semana, ela já é má falada, vergonha para a família e outros. Esse argumento simples mostra que estamos programados a julgar todos os comportamentos alheios para garantir o verdadeiro caráter humano. Se um casal heterossexual se beija na rua, que lindo amor! Se um casal gay faz a mesma coisa, essas pessoas deviam ter vergonha na cara. Estamos sempre julgando o que é certo e errado e tentando privar os outros de sua felicidade. Nessa contrapartida, também nos envergonhamos de nossas vontades e necessidades. O que parece que foge do padrão, nós escondemos, fazemos com medo e depois nos criticamos por ter feito e sofremos. É tão estranho sofrer por uma coisa que gosta e pelo preconceito criado, essa coisa não é visto como bom. Se alguém ganha dinheiro com o sexo, essa pessoa muitas vezes é amada pela coragem ou odiada pelo desaforo. Outra pessoa ganha dinheiro varrendo rua, por exemplo, e ninguém a nota, às vezes a odeia, porque acredita que ela não fez o serviço direito, só que nunca é amada, pois é um serviço comum, fora do padrão do preconceito. Ser o que quer ser, muitas vezes pode dar um nó na cabeça, pois, a vida toda acreditamos que aquele modo de ser não condiz com o que a comunidade quer. Como poderei realmente me livrar dos pensamentos negativos se a minha vida toda só isso que fiz? Ótima pergunta. Identificou o vício. Não se abandone quando precisar mais de si mesmo. Este momento é que tem que se escutar sem medo. Lembrando que esvazie primeiro sua mente, medite o silêncio e depois te escute e siga sempre o mesmo caminho. É a chance de provar que tudo existe como queremos que exista. É quando a vida fica difícil que você frequentemente se esquece o que somos, e dos meios que temos para criar a vida que desejaria. Esse lugar aqui é seu, venha para cá e crie o que quer e ficará mais fácil criar lá onde ficamos. Aqui terás paz e da mente em paz surgem grandes ideias, que poderiam ser soluções para os maiores problemas que você imagina ter e consequência terá. Aqui se realiza, e esse é o objetivo, realizar e ser o que quer ser. Quando se escuta verdadeiramente saberá e compreenderá que tudo o que está experimentando agora é transitório. Esse lugar te proporciona perspectiva de infinito e de eternidade e isso o ajuda a ver as coisas com bastante lucidez. Descobrirá que todas são temporais e transitórias. Pode então usá-las como meios, porque é isso que são, meios temporais e transitórios, na criação da experiência atual. Nada é difícil quando está contigo mesmo em harmonia. Quando o medo deixa de ser o guia de suas vontades, tu simplesmente consegues. Quer, seja. Respirei fundo. Estava gostando realmente daquela experiência, e os ensinamentos que eu já tinha comigo e não sabia usar, estava sendo de muita valia. Também sabia que meu tempo naquele lugar, como foi já explicado, meditando, estava se acabando. Já estávamos no tempo real horas daquela forma e meu corpo físico acusava fadiga, sede e fome. As necessidades físicas também provocavam como a vontade de ir ao banheiro e caminhar um pouco. Então praticamente, como tinha inúmeras dúvidas, lancei a dúvida que estava tendo recentemente, o término de uma relação que para mim era muito dolorido. Imaginei e logo todo o lugar ficou bem romântico. Lugar cheio de corações, um sofá de cor cereja e instrumentos musicais se mexendo e um som bem baixo de uma música romântica dos anos 70. Acredito que temos que ir. Gostaria de me falar um pouco sobre o que está acontecendo comigo sobre esse relacionamento conturbado e que parece que vai acabar depois de tanto tempo. O que fiz de errado? Por que não deu certo? O que devia ter feito? Desculpa eu jogar toda a pergunta e responsabilidade assim, como se sua parte fosse culpada e não o todo eu. Tudo bem. Eu entendo. Vamos tentar falar de uma coisa complicada pelo momento que está passando. Você não tem de aprender ensinamento algum sobre os relacionamentos. Vou começar sendo agressivo. Só tem de demonstrar o que já sabe sobre eles. Há um modo de ser feliz nos relacionamentos, e é usá-los para a finalidade que tem, não para a que você quer. Se entender essa parte, seus relacionamentos vão ser bons.
Os relacionamentos são sempre difíceis, só que ao mesmo tempo faz criar, expressar e experimentar aspectos cada vez mais sublimes, visões cada vez mais amplas e versões cada vez mais maravilhosas de si mesmo, e isso é maravilhoso. Em nenhuma outra situação você pode fazer isso com um maior impacto, mais imediato e perfeitamente do que nos relacionamentos. Lembrando que são dois seres com capacidade de criação. Você pode escolher ser uma pessoa que resultou apenas do que aconteceu, ou do que escolheu ser e fazer em relação ao que aconteceu, que é o seu caso nesse momento. É da última forma que a criação do eu se torna consciente. É na segunda experiência que o eu se torna realizado. A cada pessoa que você se envolve, tu te tornas diferente para si mesmo. Isso tudo que falei é em relação ao relacionamento geral. Você deseja mais nesse momento a relação amorosa, que no caso é o que mais está te afetando. Quando esse fracassou, no sentido estritamente humano onde você julgou. Isso ocorre porque foram formados pelo motivo errado na concepção dos dois envolvidos. As pessoas, de certa forma, veem os relacionamentos como o que pode tirar deles, em vez de no que pode colocar neles. O objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo você gostaria de mostrar, não que parte da outra pessoa pode possuir e dominar. Só pode haver um objetivo para os relacionamentos e para toda a vida, ser e decidir quem você realmente é, e essa criação é uma das mais fortes. Muitos dizem que não era ninguém até conhecer a outra pessoa. Na verdade, isso é uma mentira. Apenas começou a ver seu poder de criação ao se sentir feliz, por exemplo. O pior é que coloca essa pessoa sob uma terrível pressão para ser todos os tipos de coisas que não é, pois ela também não entende que sua criação não depende do que ela fez e sim do que ela é. Aí já começa uma relação de um estar com medo de desapontar o outro, um erro complicado. Então deixa de corresponder à imagem que você tem dela. Não pode mais representar os papéis que lhe foram atribuídos. Surge o ressentimento, e a seguir vem a raiva. Veja o cenário que criaram em relação ao que são conforme o que não são. Depois de um tempo, aquela pressão o faz voltar o que realmente são e um julga o outro que estão mudando, e aí vem julgamentos que podem acarretar brigas. Aqueles dias que um dizia para o outro que entraram na vida um do outro para completar, começa a ficar diferente. Contudo, o objetivo do relacionamento não é ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Esse é o paradoxo de todos os relacionamentos humanos. Você não precisa de alguém em particular para experimentar plenamente quem você é, que sem outra pessoa não é nada. Todo esse processo é o que vai acabar provocando fatalmente o desgaste de uma relação. Deixamos de estar juntos para recuperar o que éramos separados. Sua ideia mais nobre de si mesmo e sua maior esperança tiveram mais a ver com a pessoa amada do que com o seu eu verdadeiro. O teste dos seus relacionamentos teve a ver com o quanto a outra pessoa vivia bem de acordo com as suas ideias, e o quanto você vivia bem de acordo com as ideias dela. Isso é o resumo do poder da criação. Mas o único teste verdadeiro tem a ver com o quanto você vive bem de acordo com as suas ideias. Os relacionamentos fracassam quando você os vê como a maior oportunidade da vida de criar e produzir a experiência de sua conceptualização mais elevada da outra pessoa. Aquele início que não era nada sem a outra pessoa se tornou mentira. Ao se criarem juntos, muitas coisas realizadas podem fortalecer o relacionamento. Tirando isso, não sobra muito tempo para que isso dê certo. Se você não puder amar a si mesmo, não poderá amar alguém. Muitas pessoas cometem o erro de tentar amar a si mesmas através do amor por alguém. É o que acontece na mente. Ocorre o oposto com muitas pessoas que se odeiam porque acham que ninguém as ama. Alguns relacionamentos vêm com atos desesperados. Algumas pessoas tentam descobrir como alguém poderia de fato amá-las. Então não acreditam em ninguém, e tentam fazê-lo provar o seu amor. Você tem de provar que as ama. Como prova de que as ama, elas podem pedir-lhe para começar a mudar o seu comportamento. Em segundo, se elas finalmente chegarem a um ponto em que conseguem acreditar que você as ama, começarão imediatamente a se perguntar por quanto tempo poderão conservar o seu amor. Então, para conservá-lo, começam a mudar o seu comportamento. Por isso, duas pessoas literalmente se perdem em um relacionamento. Elas o formam esperando se encontrar, e em vez disso se perdem. Veja a complexidade disso tudo. Essa perda do eu em um relacionamento é a principal causa da amargura em uniões desse tipo. Duas pessoas se unem em uma parceria esperando que o todo seja mais do que a soma das partes, apenas para descobrir que é menos. Elas se sentem menos do que quando eram solteiras.
menos capazes, menos excitantes, menos atraentes, menos alegres e menos satisfeitas. Isso é porque elas são menos. Deixaram de ser quase tudo o que são para estar no relacionamento. O objetivo dos relacionamentos nunca foi esse. Contudo, é assim que eles são experimentados por mais pessoas do que você poderia imaginar. Isso torna qualquer relação complicadíssima e às vezes fatal. Isso me assustou demais. Estou vendo que o poder da criação pode ser uma arma. Por que deixamos acontecer isso? Esquecemos por completo o motivo de um relacionamento. Estamos evoluindo, tornando-se alguma coisa, na relação também. Se tirarmos isso, sobra apenas o que está acontecendo com você. E está usando seu relacionamento com tudo para decidir o que está se tornando. Se fizer o seu sentimento criar na sua concepção de bom a alegria de criar e conhecer o eu, tornar-se conscientemente o que deseja ser. É o que significa ter consciência de si mesmo. Consequência, sua alegria contagiará a outra pessoa e irá desejar viver isso contigo. Ser simplesmente o que faz seus relacionamentos pessoais serem os elementos mais importantes para a evolução. Aprenda a amar a si mesmo que todo o resto será fácil. E é por isso que nunca conseguem amar verdadeira e puramente uns aos outros. Nunca amaram verdadeiramente e puramente a si mesmos. Digo, não se preocupe com o que a outra pessoa está sendo ou como sendo, se preocupe em mostrar o que você é e como é. A aceitação sua para com a outra começa por você mesmo. Todas as cobranças, ciúmes, desentendimento somem como mágica, pois aceitou o que é perante a criação que escolheu fazer. A outra pessoa, em resumo, descobrirá nela o desejo e vontade e assim fará o mesmo consigo. Se for para terminar a relação amorosa, os dois irão aceitar de boa. Se forem e descobrirem juntos um bom caminho para se evoluírem, não precisa se preocupar com nenhuma tempestade no caminho, continuarão juntos sempre. Nesse momento recebi um tranco emocional de meus argumentos, pois eu desejava discutir essas verdades. Não queria estar errado sobre o que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, me deu uma liberdade. Todo o sentimento de carência, rancor e desconfiança sobre as pessoas tinham sumido. Associei esse meu momento com o que realmente a explicação quis mostrar. Pensei em mim. Sobre não estar mais envolvido com o sofrimento. Se não deu certo. Beleza. Vamos começar a escrever um novo capítulo. Era em tom de despedida que eu fiz as últimas perguntas. Nisso se abriu um grande vale com cachoeira, pessoas de branco fazendo piqueniques e churrasco e crianças brincando para todos os lados. Estranhamente, esse lugar estava lotado de pessoas que passaram por minha vida, uns ainda vivos, outros infelizmente mortos, alguns muito próximo e outros que distanciei. Estou meio envergonhado comigo mesmo. Estou aqui confessando que passei a vida toda reclamando, agredindo e desperdiçando e parece ser tão fácil viver. Atribuí a vida toda a colocar a culpa em alguém sobre meus fracassos e meus desamores. Parece que criei comigo mesmo uma forma de ter o que queria e depois me punir por ter escolhido isso. De certa forma, seria meu inferno, se estivéssemos falando de religião. Se a vida é tão fácil, por que tenho a mania de complicar? Não seja duro consigo mesmo. Estamos aprendendo. Estamos aqui para isso mesmo, experimentar. Todas essas emoções que viveu não devem ser ignoradas ou achar que foi perda de tempo. Temos muito ainda pela frente e o importante é que podemos escolher viver isso novamente. Temos quantas chances quisermos para experimentar. Se quiser experimentar o fracasso, experimente de novo. Se quiser a vitória, experimente também. Se quiser amor, vá experimentar com vontade. Se quiser desilusão, também tem como. A verdade é que o experimento é o motivo da vida. Escolher culpar alguém ou uma entidade ou até mesmo você, não vai tirar o seu momento de experimento. Tudo vai ser experimento, e tudo que tem em você não tem nada ao mesmo tempo. Querer mudar a sua realidade com várias outras realidades só dará mais confusões e reclamações. Tente aceitar que somos falhos sempre e podemos mudar para melhor sempre. Acreditar que tem o poder de mudar sua situação, seja ela como está, é o melhor presente que a vida pode te oferecer. Creia em si mesmo, pois, quem acredita sempre alcançará. Seja instrumento de suas próprias histórias. Tenha medo como aliado e não inimigo. Cante e chore se precisar,
mas faça isso intensamente. Aproveite a vida e o melhor que ela pode oferecer. Escute você mesmo, que é o mais importante. Acredita que mentirá para si mesmo? Terá algum motivo para que queira se enganar? Aprecie a sua verdade, mesmo que ela seja dura. Essa é a única oportunidade de viver sua verdade mais intensa e pura. Acreditar em si mesmo é a forma mais sublime de ter uma vida que sempre desejou. Eu farei isso. Quero fazer. O problema é que se eu vivo décadas da forma que era, fatalmente posso voltar a pensar igual era antes de vir aqui. O que eu faço? Leia de novo essas escritas. Nosso corpo está tendo um trabalho imenso de acompanhar o que conversamos e imprimir isso num pedaço de papel. Leia. Releia. É curto esse discurso. Depois que se sentir sozinho e perdido, venha aqui. Medite sobre suas ações, te escute novamente e leia se precisar. Fizemos um geral do muito que podemos ser discutidos. Se precisar escrever mais, venha aqui e converse comigo. O melhor de tudo. Nunca precisará vir aqui, só me escutar de lá, na nossa realidade. E se for minha mente pregando peças? E se eu estiver aqui sonhando, com uma febre de 40 graus e delirando? Se nada disso estiver acontecendo e estou internado no manicômio? O que muda? Será ainda você. Sua mente é você. Como disse, não quer mentir para você mesmo. Se estiver sonhando, por que não conversar consigo no sonho? Se estiver doente ao ponto de uma febre alta o fazer delirar, por que não conversar consigo mesmo? Manicômio também pode ser um local de encontro nosso. Ou acredita mesmo que só lugares sagrados podem ter um momento de paz e conversa com a verdade sublime? Sua desconfiança não fará diferença em nada que conversamos. Aqui, já digo para voltar no início do livro e reler. Sua desconfiança só o faz experimentar o que o medo indicar como segurança. Não estou aqui para obrigar você a agir ou ter consciência disso ou daquilo. Sua pergunta foi respondida com sinceridade e honestidade. Repito. Por que você mentiria para você mesmo? Me desculpa a minha insolência. É que é tão surreal. Veja. Estou muito confuso. Me encontrou num momento que o financeiro não está bem, o emocional não está bem, amizades confusas, começo de depressão e outros problemas. É muita coisa para assimilar num mar de fadiga emocional. Eu presumo que preciso me encontrar. Você desejou se encontrar. Aqui você se encontra agora. Conversando consigo mesmo e duvidando de você mesmo. Tanta gente passando pelo mesmo que você. Tanta gente tendo noites ruins de sono. Imagine quantas pessoas chorando nesse exato momento porque não sabe onde está e por qual motivo está vivo. Não é privilégio seu passar por esse momento. Infelizmente, nesse momento, muitas brigas, guerras e desavenças são travadas. É a paz que tem que ser conquistada a qualquer custo, mesmo que seja fazendo guerra. Se liberte do medo desse momento. Entregue-se à sua verdade e a aceite. Não pode mudar o que aconteceu porque já foi criado, mas pode mudar o que vai acontecer, várias e várias vezes. Aceite que a vida é um carro governado pelo que deseja. A vida, como um carro, não vai questionar se quer virar à direita ou à esquerda mesmo sendo contramão. O carro não vê consequências se estiver no seu limite de velocidade ou indo a 10 por hora. As consequências de ir para uma rua cheia de caco de vidro, contramão ou excesso de velocidade é do condutor, o carro não liga para isso. Sua vida também não. Vai fazer o que deseja e como desejar. Te levará pelo caminho que quiser e da forma que quiser. Seja no escuro, no sofrimento, na solidão ou no medo. Não importa mesmo a forma que deseja conduzir essa sua vida e chegar lá, a vida é seu veículo. Se sabe que ela vai te fazer o que deseja e vai te levar para onde quer, sabendo disso, você cuida. Como exemplo do carro. Tem alguns que dão valor na conquista do seu carro. Cuidam, olham, colocam água, bom combustível, calibra o pneu e lava o carro. Alguns são ao contrário, não ligam nadinha para o carro e bate. Entram em entradas ruins. Carregam coisas que danificam e mesmo assim, os dois carros fazem o que o condutor quer. Um faz melhor o outro mais ou menos. Mesmo assim, os dois funcionando, fazem o que é comandado. Escolha você como cuidar do seu veículo. Como melhor é cuidado, mais bonito e mais confiável é seu veículo. Essa analogia foi intrigante.
Se eu tinha alguma dúvida, essa foi para o aceitar ou não aceitar. Preciso saber se ainda tem tempo de limpar e arrumar meu veículo. Todos os veículos, por mais judiado e feio que se encontram, pode sim ser arrumado. Alguns vão precisar de peças novas, até quem sabe, motor novo. Como na vida existem várias lojas especializadas para automóveis, desmanche, ferro velho e outros veículos que podem fazer trocas, a vida também é assim. Existem milhares de lojas para que tenha perto materiais para arrumar, limpar e deixar bem a sua vida. Ou pode ser até radical, ainda usando o exemplo do carro, você pode trocar seu modelo velho por um novo, 0 km. Nesse caso, chamamos de começar do zero. É uma opção também. Tem alguma chance de eu errar ou falhar? Não. Se realmente quiser. Nunca irá errar ou falhar. Terei que ler o livro de novo. É muita dúvida e parece que começa tudo de novo. É uma angústia sem tamanho ver que meus problemas voltam lá do início. Eu entendo. Como falei, podemos estender essa conversa e o físico nosso escreveria 3.000 páginas. Existem vários outros livros iguais ou da mesma forma que esse texto que estamos gravando num papel. Não importa quantos textos desse for ler, escrever ou até mesmo conversar se não tiver confiança em si mesmo. É curta a nossa conversa diante de tantos parecidos como esse. A essência geral é a mesma. Pode ser em fator religioso, de psicólogo, de autoajuda e de vidas passadas, não importa se as palavras forem filtradas pela desconfiança. Posso repetir as mesmas respostas milhões de vezes e mudar a forma de responder para uma melhor aceitação. O que vai importar é querer aceitar isso como verdade ou viver conforme está acostumado. Acho que não vou perder tempo mais tentando entender o simples complicando as coisas. Existe a vida. Preciso saber como a guiar da forma certa. Acho que mereço ser feliz e vou transformar minha vida. Aliás, vou imprimir isso e quem sabe ajudar várias outras pessoas. Começou a mudar seu comportamento. Ótimo! Não espere que essas palavras alcancem todos com facilidade. Muitos criticarão ou até mesmo descreditarão. Essas palavras foram feitas para você. O que está lendo agora? Mesmo que ache que foi escrita por outra pessoa, na realidade foi escrita por você. Não existe nada mais verdadeiro em dizer isso. No seu íntimo deve ter escutado, isso é verdade, pois, as palavras são exatamente isso, verdades. E elas são suas. Parece que está falando com alguém que não seja eu. Como se um leitor, além de mim, autor, esteja lendo isso. Exatamente. Como alguém pode ter escrito além de mim se é o eu, falando comigo mesmo? Você já respondeu a pergunta. O eu, conversando com você mesmo. E a terceira pessoa? O leitor que não sou eu aqui nesse momento. Ela vai estar lendo a conversa consigo mesmo. Só que escrita e perguntada por outra pessoa. Quer dizer que você é todo mundo. Não, pelo contrário. Você é todo mundo. Se está fazendo esse livro para você, automaticamente está fazendo para todo mundo e consequentemente é a dúvida de todo mundo. Para entender, resuma um pouco o todo dessa nossa conversa. Eu sou uma parte de um todo que nos faz. Essa minha parte é a verdade que te entrega o que deseja sem questionar, julgar ou desprezar. Na religião, posso ser considerado seu Deus, na psicologia o inconsciente, no esotérico sou a natureza e assim vai. Por eu estar na verdade absoluta, então sou parte que experimenta o seu experimento e ligo a todos os outros experimentos. Para poder desenhar bem essa informação, sou a raiz que liga o todo da árvore na terra e a terra ao todo da árvore. Se estou assumindo que é a verdade absoluta que dispensei agora, então é a mesma verdade para todos. Se fossemos peixes, a verdade seria a água. Ou até melhor para entender, a verdade seria o ar do planeta. O mesmo ar que você precisa para sobreviver aqui, alguém do outro continente, com outra vida, outra ideologia, outra crença, outro sexo e característica tem esse ar para sobreviver. Incrível e assustador ao mesmo tempo. Podemos desenrolar muito sobre isso, mas o básico temos aqui. Se estiver ajudando você, acredite. Estará ajudando muita e muita gente. Essa é a verdade. Nesse momento sorri e fechei os olhos. Alguns segundos me encontravam no mundo que era meu. O céu estava mais bonito, ouvia melhor as coisas como pássaros e o vento. Respirei fundo e senti aroma das coisas. Fiquei num estágio de alegria que era fulminante. Me levantei e fui tomar um banho demorado.
Depois fui para a cama e reler tudo o que tinha feito. Nisso, comecei a agradecer a você que me ajudou a escrever esse pequeno lembrete do que é a vida. Obrigado.